No último dia 30, o governo federal publicou o decreto número 12.448, de 30 de abril de 2025, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelecendo aí um cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2025. Essa medida define os limites de empenho e as regras para a liberação de recursos ao longo do ano, afetando diretamente as universidades federais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Moura. Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, esse decreto que estabelece, né, assim, um sinal de alerta, né? Enfim, quais os impactos disso para a prática diária, né? Enfim, a gente tem as questões relacionadas à própria atuação da universidade, com ensino, pesquisa, extensão, são muitas atividades, né? Enfim, o que vai acontecer na prática agora? Perfeito, vamos lá. O decreto, né, publicado no último dia 30, ele vai estabelecer justamente esse cronograma de desembolso, né? E acho que é importante, antes de falar do impacto, a gente entender o que significa esse cronograma, como esse cronograma está organizado, né? Então, o decreto ele fala em um limite aproximado de 30% a 40% para o mês de maio, né? E aí ele vai estabelecer os outros percentuais para essa capacidade de empenho dos órgãos lá para novembro, né? Então, em novembro, a gente tem o limite ampliado para 90% a 95%, e esse saldo de 10% a 5% ficaria disponibilizado somente no mês de dezembro. O que isso significa na prática? Que de maio a novembro, nós vamos trabalhar somente com 40% do orçamento da universidade, né? Então, considerando o que está estabelecido no texto do nosso decreto. A universidade hoje ela vai operar do mês de maio até o mês de novembro somente com 40% do seu orçamento. Esse é o impacto nas atividades da UFMA, da universidade, grande, né? Significativo. Por quê? Porque a universidade ela fica limitada, os órgãos do Poder Executivo Federal, eles ficam limitados a realizar despesas, né, a realizar ali a execução orçamentária somente a esse percentual. Se a gente considera o horizonte de prazo que nós temos aí pela frente, né, o dinamismo da universidade, as próprias incertezas em relação ao cotidiano, quando a gente considera manutenção, quando a gente considera os programas, né, da instituição, isso a gente acaba sofrendo o impacto, né, dessa medida, né? Principalmente essa capacidade de realizar novas despesas, né? Essa capacidade da gente, de alguma maneira, empenhar os recursos que estão previstos na lei orçamentária. O que, na prática, tem semelhança a um bloqueio. Isso na prática, é um bloqueio ou não? Não, né? O bloqueio é quando você tem o recurso disponibilizado, né? E, de alguma maneira, você tem um decreto que não permite que você tenha acesso. O que a gente tem aqui é o estabelecimento de um cronograma. Então, o cronograma ele deixa claro que o orçamento ele vai ser executado na íntegra. A dificuldade toda é porque a gente fica limitado, a gente perde a autonomia de, durante as semanas, durante os meses, fazer a execução do orçamento a partir da contingência, a partir do que vai acontecendo no dia a dia da universidade, porque nós estamos limitados ali a 1/18 desse orçamento até que ele seja completamente liberado. Então, dificulta o processo de gerenciamento. Por quê? Porque você tem o recurso, mas ele não está ali disponível para essa execução. Mas, na prática, não é um bloqueio. Certo. Em cada um desses, do nosso tripé, né, da UFMA, do ensino, da pesquisa e extensão, como é que isso vai ser impactado em cada um desses setores? Beleza. Então, assim, essa liberação de limite, ela normalmente ela é proporcional a cada uma das ações da universidade, né? Nós temos a ação, por exemplo, que você citou aí, né, do ensino, pesquisa e extensão, isso tudo está agrupado dentro de uma rubrica orçamentária, né?
a gente fica limitado, da mesma maneira, a empenhar somente proporcional ao valor estabelecido aqui no decreto. Então, nós ficamos limitados também a empenhar esse recurso disponível para ensino, pesquisa e extensão também aos 40%. Ele acaba englobando, né, envolvendo ali todas as ações. Acho que um ponto importante da gente dizer, da gente falar em relação a esse impacto, né, sobretudo esse ano, é que a universidade, né, desde 2020, ela vem passando por um processo de subfinanciamento, né? Nós estamos subfinanciados quando a gente avalia ali a inflação. A gente tem uma inflação acumulada ali quase ali próxima a 38%, né? E quando a gente faz a aplicação desse índice, né, do IPCA, a gente teria hoje um subfinanciamento próximo a 30 milhões se a gente considera somente a inflação. Por quê? Porque os prestadores, os prestadores de serviço, né, os custos da universidade, eles acabam sendo corrigidos pela inflação, mas a gente não tem um orçamento que acompanha essa progressão. E aí, além dessa dificuldade de ter que gerenciar um orçamento que é insuficiente por conta desse subfinanciamento, essa medida limita ainda a nossa capacidade de tomada de decisões para fazer o que eu acho que é fundamental para a universidade, para que a universidade continue crescendo, que são os investimentos. Então, a gente acaba suprimindo o recurso do investimento para o custeio desse dia a dia, desse cotidiano da universidade. A gente está falando de eventos, a gente está falando do restaurante universitário, está falando das questões relacionadas ao hospital universitário, enfim, é uma série de coisas. Exatamente. O hospital universitário, ele hoje é mantido pela EBSER, né? Então, ele acaba sendo impactado, né, considerando o orçamento da EBSER, né, mas hoje a gente não gerencia esses recursos, né, de materiais, né, esses recursos. Porque lá é um campo de extensão, mas claro, claro. De pesquisa também. Sim, acaba sendo impactado, sim, né? Então, o decreto ele acaba impactando, englobando todos os órgãos do Poder Executivo federal. Mas como você coloca bem ali, né? A gente tem o impacto na assistência estudantil, né? E se a gente, separando um pouco o tema, né? Antes mesmo do decreto, nós tivemos, né, na Lei Orçamentária Anual de 2025, aí sim um corte, né? De 1,5 milhão, né? Quase 1 milhão, na verdade, para ser bem mais específico, 1,178 mil reais de corte na assistência estudantil, e aí impacto direto nos auxílios, naquelas bolsas que são concedidas aos nossos alunos vulneráveis, o próprio restaurante universitário, a inclusão também, né? O programa Incluir, acabam sendo impactados por essa medida, além da nossa participação nos eventos, né? A concessão de passagens, de diárias, isso tudo acaba ficando em segundo plano em momentos de contingenciamento. Certo. De acordo com esse decreto, Marcos, está aqui, estabelece os recursos discricionários, né, como os destinados ao custeio das atividades administrativas e projetos institucionais, eles vão ser liberados de forma escalonada, né? Até maio, liberação inicial de cerca de 30% a 40% desses recursos, até novembro, ampliação para aproximadamente 90% a 95%, e até dezembro, liberação final desses valores restantes, né? Enfim, que vai presumir aí gestão mais cuidadosa, né, com essas questões estratégicas, de uma forma estratégica, e ao longo do ano, e essa disponibilidade mensal de orçamento. Enfim, um cuidado ainda, já estava tendo, quer dizer, um cuidado ainda maior, redobrado. Exatamente. Felizmente, né, a Universidade Federal, ela conta com um grupo de profissionais na área de finanças muito qualificado e muito capacitado, né? Hoje a Pró-Reitoria, ela conta com uma diretoria de orçamento e finanças, que tem um time, né, que é muito experiente em relação à execução orçamentária, em relação ao planejamento orçamentário. Um time também que já viveu experiências aí ao longo desse tempo, com servidores muito preparados, né? E a gente tem feito um trabalho de contenção
de gastos, né, já vinha fazendo esse trabalho de maneira muito responsável na gestão do professor Fernando Carvalho, e agora, né, o cenário que se apresenta, ele vai exigir, sim, muito mais cautela, né? Vai exigir, além da cautela, vai exigir da gente mais paciência também em relação a essa limitação. A gente hoje não tem a mesma autonomia que tinha em tempos anteriores de fazer os remanejamentos, de ajustar esses empenhos, né? Então, o momento exige cautela, o momento exige paciência também, né? Não só da gestão, mas da comunidade acadêmica. Eu acho que é um momento também da universidade se unir, né? Da universidade mostrar que nós, mesmo em cenários de dificuldade, nós vamos conseguir seguir avançando. Maravilha. Para a gente finalizar, Marcos, em relação à expectativa, esse relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, né, que está previsto para o dia 22 agora, logo, né? Enfim, você já tem uma prévia do que pode vir por aí? Já estão preparados? Sim, sim. A gente tem feito uma interlocução com Brasília, né, por meio do Fórum de Pró-Reitores e também por meio da Andips, né, que reúne ali os reitores de todas as universidades. E, assim, há uma sinalização de que, uma vez que esse relatório, que vai sair no dia 22, ele apresente ali uma boa arrecadação, o governo consiga boa arrecadação, esse decreto do dia 30 seja revogado, ou pelo menos que um novo decreto saia com ajustes nesses percentuais de limites de empenho. Que menos apertados. Menos apertados, exatamente. O que a gente espera é uma expansão desses limites. A gente só vai ter essa confirmação se realmente esse relatório, né, de arrecadação de receitas primárias do governo for positivo também, né? A gente está em período de, por exemplo, declaração de imposto de renda, e o governo tende a arrecadar. A gente está com uma expectativa positiva, mas o momento exige cautela. Cautela, paciência, né? E atenção. Exatamente. Maravilha. Acabei de conversar aqui com o pró-reitor de Planejamento, Gestão e Transparência da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Moura, falou sobre justamente esse decreto, né, do governo federal, 12.448, determinando aí essas limitações orçamentárias, né? Enfim, vamos ficar na expectativa para que tudo isso, né, o reitor também, né, nesse direcionamento da nossa comunidade universitária, né, continue nesse caminho organizado, enfim, profícuo também, para que a gente passe por esse período com menos danos possível. Muito obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, Adalberto. Obrigado a todos os ouvintes. Deixo aqui o meu abraço. E deixo também, assim, uma mensagem de esperança de que nós realmente estamos fazendo a coisa certa, tomando as melhores decisões para que a universidade ela siga no caminho do progresso. Maravilha. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também nos tocadores de podcasts. Até a próxima. Essa foi a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. A gente fica por aqui, volta amanhã. Quem assume agora é Mário Nogueira, sessão das 8 com muita música boa. Antes tem Rádio Ciência e muito mais. Até amanhã. É isso aí. Continuo já trazendo sessão das 8 para você. Fique ligado.